A intuição é uma faculdade que muito é mencionada por empreendedores quando do desenvolvimento de projetos ou em tomadas de decisões importantes. Porém, no mundo de hoje, com a quantidade de dados disponíveis para tomar decisão e com as ferramentas que utilizam inteligência artificial para análise desses dados, os empreendedores têm privilegiado cada vez mais decisões data-driven, orientadas por dados. E no episódio de hoje temos o privilégio de conversar com uma empreendedora expert nisso e desenvolver um projeto que, por meio de algoritmos, permite a tomada de decisão para empresas. Então, este é o Conexão Empreendedorismo. Bom, e para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio Moro, sou advogado sócio do escritório Vanzin Penteado, especialista jurídico em negócios inovadores, e para esse bate-papo interessante eu chamo a Mônica, que é fundadora e CEO da startup Make the Way. Mônica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Caio, pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Bora lá. Boa. Mônica, a gente que agradece e, como sempre aqui nos nossos vídeos, nós gostamos de iniciar o bate-papo conhecendo um pouquinho a convidada, as experiências, os projetos atuais, naqueles que você já se envolveu. Então, se você puder contar um pouquinho para nós sobre isso, vai ser bem legal para a gente introduzir esse bate-papo. Perfeito. Bom, a minha jornada, ela iniciou basicamente há uns 12 anos atrás, no que diz respeito à Tex, né? Anteriormente era o processo de transição mesmo da fase da adolescência, vida adulta, então eu fui recepcionista, depois eu tive a oportunidade de entrar para fazer alguns processos, né? Na época era RPS, que era o Recibo Provisório de Serviço, então eu era uma espécie de digitadora, e foi o meu primeiro contato com a área tributária fiscal, né? E aí, nessas circunstâncias, eu me interessei muito pela área, porque eu percebi que existia um emaranhado muito grande, né? E é uma área que existe bastante atenção, estudo e principalmente curiosidade, né? Porque você precisa desmembrar diversas categorias para classificá-las e assim por diante. E aí, a partir disso, eu comecei a procurar, primeiro, cursos na área, porque até então eu estava fazendo ciências contábeis, mas quando você faz a faculdade, ela te dá uma introdução, né? E nada mais do que isso, né? No primeiro momento, eu estava no início da faculdade, e aí eu busquei me aperfeiçoar, terminei a faculdade, tive a oportunidade de trabalhar como analista fiscal na Estapar, que é uma grande empresa de estacionamento, né? E eu fiquei lá e acompanhei todo um processo de implantação, virada de sistema, e aí eu tive a oportunidade de conhecer, né, a base teórica de tax fiscal e unir a essa desenvoltura, né, de processos, de sistemas e tudo mais. E aí, coincidentemente, uma coordenadora que estava lá no momento, ela me convidou para ir para o mercado de Big Four. Aí eu diria, né, que foi uma das maiores experiências da minha vida, porque este mundo de Big Four exige muito do colaborador. Ou seja, cada semana eu estava atuando em um segmento diferente e o dinamismo me encantou. E a Big Four estava no momento também de transição tecnológica, né? Então, era os WPLs, que eram os work papers, e nessa ocasião a gente começou a automatizar processos, eu comecei a entender um pouco mais sobre banco access, e aí eu decidi depois fazer uma pós em direito tributário, e aí, por fim, depois de mais ou menos uns 10 anos trabalhando em Big Four, eu decidi olhar para outro prisma, né? Que seria realmente não trabalhar mais por amostragem e seguir um rito de processamento de dados 360. E aí eu decidi iniciar a minha trajetória de empreender nessa área, né? Inicialmente sozinha, depois eu tive um sócio que era advogado, ele hoje já não está mais conosco, ele faleceu.
E eu continuei essa saga, né? Eu lembro até hoje do primeiro cliente, foi um cliente de Santo André, aqui em São Paulo. E esse cliente ele não tinha processo nenhum de automação de processos, e foi o meu primeiro desafio sozinha, empreendendo. E aí, aos poucos, obviamente, né? Como um bom empreendedor, a gente vai reinvestindo no próprio negócio e foi crescendo. E em meados de 2018 e 2019 foi quando eu tive a oportunidade de estudar fora e eu consegui observar um ecossistema muito além daquilo que eu tinha vislumbrado, né, para agregar ainda mais valor para o nosso sistema tributário brasileiro. Então, é sobre isso. Nossa, Mônica, que trajetória legal. Eu já tinha lido um pouco a respeito, né, do seu trabalho, né, de como você chegou aonde está hoje. E, assim, ouvindo, realmente, a gente vive essas etapas e como eu, advogado, conheço os meus clientes também que são empreendedores, eu sei como é duro essa trajetória, né? Então, em primeiro lugar, parabéns para você, né, por ter conseguido construir tudo isso. E muito legal esse projeto. Bom, mas Mônica, eu estava lembrando uma coisa, que quando nós nos conhecemos presencialmente, né, aqui no escritório, inclusive, nós estávamos falando do potencial que a inteligência artificial tem para transformar um negócio, né? E quando, nesse contexto, eu gostaria de saber, né, eu gostaria que você contasse para o nosso público aqui, quando que você teve o insight da Make the Way, né? Como que tudo isso surgiu e como você pensou em empreender, trazer todo esse teu conteúdo, esse teu conhecimento técnico para a área da tecnologia. Perfeito. Acho que a luz ela se acendeu na minha mente em 2019, né? Depois que eu tive esse progresso de caminhar sozinha, tive esse sócio que esteve comigo e tudo mais, eu fiquei observando, né, o volume de informações que a gente tinha do ponto de vista prático, né, olhando para o cenário do contribuinte. Então, o que acontece? O fisco, o fisco brasileiro, ele sempre se anteveu. De que forma, né? Hoje a gente tem diversas obrigações acessórias, né? Que elas são enviadas em formato eletrônico, e com isso a gente observa a velocidade em que o dado já está sendo acolhido, né? Pelo sistema público, etc. e tal. E, em contrapartida, analisando o lado do contribuinte, não tinha uma tecnologia que fosse compatível a isso. Ou seja, um ponto de equilíbrio, né? Como se fosse mesmo uma triangulação, a empresa como base, a Make the Way como ali, né, um tradutor desses dados para transmitir com maior confiabilidade, tanto para a empresa quanto para o fisco, essas informações. Então, o primeiro insight em 2019 foi nesse sentido, né? Eu acho que precisa ter um tradutor, né? Não só no ambiente tecnológico, mas também no ambiente legal, para conseguir trabalhar com sinergia e tratar a informação como ela tem que ser tratada, porque ela é muito rica, né? E, em contrapartida, além de vislumbrar essa oportunidade, essa dor, é muito rico você também observar que para cada documento fiscal, para cada atividade, para cada operação, para cada código da situação tributária, que são os CSTs, eu tenho ali uma conduta. Ou seja, então, eu percebi também que outra dor dentro do ambiente corporativo era o quê? As empresas, e até mesmo por ser uma área que Tax é uma área de especialista, né? Por isso que a Big Four ela acaba trabalhando cada um no seu nicho, né? Ela capacita e deixa os profissionais específicos naquele core business. Então, levando em consideração isso e essa especificidade, eu pensei no seguinte: é tão densa a informação que seria interessante, obviamente, trabalhar esse aprendizado de comportamento das empresas sendo observado por algoritmo, né? Porque o que acontece? Toda vez que a gente se depara com uma repetição, ela acaba, obviamente, gerando um grau de confiança, né, muito assertivo. E eu comecei a medir essas métricas, né? Então, vincular a operação, a atividade da empresa, ao CFOP. Então, é como se fosse uma equação de álgebra, né? Se a gente for parar para pensar,
E, obviamente, cada equação eu busquei construir uma estatística de confiabilidade para interromper um processo, né, de forma disruptiva no que diz respeito à classificação dos documentos fiscais. E a partir disso, a gente se deparou com um universo assim fabuloso de sistemas de informação, de SaaS. Também desenvolvemos, por exemplo, o Human Looping, que é a oportunidade do próprio usuário refinar o seu machine learning, né, e, consequentemente, sua inteligência artificial. E a gente também percebeu que a velocidade de tudo isso, né, a gente está na era dos dados, ela faz com que a necessidade de quem vai estar ali, né, na tomada de decisão, que tem esse perfil estratégico, é uma necessidade imediata. Então, a gente também desenvolveu um dash que ele é cognitivo. Então, pensar ali no tomador de decisão, ele faz uma pergunta para o painel e o painel constrói essa visualização. Cito um exemplo, né? Desejo saber quais foram as operações agora que conseguiram adequar algum tipo de oportunidade no meu caixa, etc. e tal. Ele digita a pergunta, né? Fornecedores com tributação, fornecedores com crédito de determinado imposto, e ele consegue tangibilizar essa informação em tempo real do negócio dele. Então, é muito sobre isso, sabe? Eu digo que aqui a gente comercializa, não comercializa tecnologia, a gente comercializa liberdade. Olha, você falando tudo isso, foi passando um filminho aqui na minha cabeça, porque para mim tudo isso faz sentido. E eu acho que assim, hoje as pessoas estão muito mais conectadas, né, com essa mentalidade data-driven, com esse mundo de analytics que hoje a gente tem disponível muitas ferramentas. Então, basicamente, é difícil, né, como eu falei na introdução, tomar decisões só baseadas na intuição. Né? Então, a gente usa ferramentas nesse sentido. Né? Então, para mim, né, e para o contexto onde a gente vive, inclusive você, isso é muito comum. Mas a gente também sabe, né, Mônica, que tem muitas empresas ainda hoje que são analógicas na sua gestão, né, e que querem mudar, percebem a necessidade. Então, assim, você que está nesse contexto, que trabalha com essa transformação, né, conjuntamente com as empresas, qual que seria o primeiro passo a ser dado, assim, por quem quer, né, para aquele líder que quer, às vezes, o CFO, às vezes o CEO, né, quer colocar isso na empresa, qual que é o primeiro passo que você recomenda a eles a ser dado para fazer essa transformação da gestão analógica para a gestão data-driven, com, por exemplo, essas ferramentas que vocês provêm pela Make the Way? Bom, no nosso ponto de vista, a primeira definição para que isso aconteça é você fazer um mapeamento de processos, né? Porque a dor, ela não pode ser tratada de uma forma generalista, né? Cada companhia tem, obviamente, a sua sistemática, tem a sua conduta de lidar com a sua qualidade da informação. Então, assim, como hábito e também, né, pelo momento, a gente está diante de um momento em que a gente sabe que a gente precisa passar até onde, né, a tecnologia é capaz de beneficiar ou não as empresas. No Brasil, a gente ainda tem aquela curva, né, de aprendizado, muita tecnologia disponível a todo momento e não é papel ali do empresário, né, e dos seus pares se atentar o tempo todo para isso. É papel nosso de, obviamente, assessorar e definir os melhores, as melhores estratégias. Então, feito o mapeamento de processo, que a gente aqui delimita, obviamente, quais são os gargalos dessa dor. Então, por exemplo, a empresa tem determinado RP, esse RP, obviamente, pode sofrer ou não adequações ao negócio, e a gente entende o ecossistema de todas as pessoas envolvidas no input da informação, né? Como ela recebe, como ela envia isso para um RP, se ela usa tecnologias, né, soluções apartadas. E a ideia, o que acontece? É sempre unificar a qualidade da informação em um ponto de equilíbrio, que a gente aqui denomina como cérebro, né? Uma vez que você fez o mapeamento de processos, unificou a informação,
você vai conseguir, obviamente, trabalhar a ramificação do dado, né? A categorização, o uso de algoritmo, o uso de robotização de uma forma totalmente eficiente 360. Então, assim, como metodologia e até mesmo para, obviamente, passar esse valor agregado, a nossa conduta é sempre trabalhar com uma prova de conceito que engloba, obviamente, esse mapeamento de processo. O diálogo é fundamental, né? Respeitar a percepção do usuário, trabalhar muito o user experience, porque a gente precisa, se a tecnologia não existir para facilitar, se a gente vir aparecer com uma solução, né, e for algo assim totalmente cheio de botões, ou com muitos cruzamentos, ou com muitos obstáculos, né? Obstáculos que eu digo para usufruir, para colher os frutos. Então, não funciona. Então, a gente começa sempre, eu acho que a recomendação para todo mundo que está iniciando na área e tudo mais, é para não tratar as coisas de uma forma generalista, né? Eu acho que todo início precisa, sim, de uma adaptação, de um olhar mais tailor-made, e com isso, obviamente, você vai conseguir adaptar a tua solução à realidade do cliente, com poucos ajustes, desde que você, obviamente, leve em consideração atuar especificamente na dor e conseguir, obviamente, pavimentar esse caminho. Foi bem interessante isso que você comentou sobre o primeiro passo seria o mapeamento de processos, né? Eu fiz uma correlação aqui mental com o que nós fazemos quando fazemos um atendimento a um cliente que, por exemplo, acabou de estruturar o seu projeto ou está na estruturação do seu projeto de empreendedorismo e sempre vem aquela pergunta, quais são os cuidados jurídicos que eu devo ter? Será que tem algum impacto regulatório? Primeiro ponto que a gente fala, você tem um fluxograma do teu projeto, né? Como que ele funciona na prática? Quais são os inputs, os outputs? E é engraçado que não tem, a maioria não tem. A Não, maioria não tem. Então, se você não conhece os passos, né, step by step do teu projeto, ou do teu fluxo interno, né, seja ele financeiro, seja ele operacional de vendas, como que você vai poder fazer essa análise, né? Então essa tua dica é muito boa, não só sob o ponto de vista de começar a transformar do analógico para o digital, para apurar os dados, mas para tudo, né? Até porque como que você vai apropriar os dados ao longo da tua jornada na tua empresa se você não tem isso mapeado? Quais são os pontos de coleta, né? Como você disse, ali você está, enfim, a parte financeira que está mais relacionada ao Texas ali, tem que ter isso mapeado, né? Será que a empresa usa um módulo financeiro para isso? Será que usa um fornecedor terceiro? Então, quem são os clientes, os fornecedores para mapear tudo isso? Então, com certeza, esse primeiro passo de mapear os processos, eu acho que é fundamental para tudo, né? tudo. Para tudo. Então, muito legal essa dica, né? E então isso já é de alguma maneira um primeiro passo para você obter algum tipo de resultado, né, por meio dessas soluções de machine learning. Mas assim, Mônica, você que está engajada nisso, quais são os ganhos efetivos, né, para o empreendedor que está querendo trazer isso para sua empresa? Né? Então, quais são os ganhos efetivos que, eventualmente, a análise preditiva pode trazer? Né? Ou até mesmo o uso da inteligência artificial nisso tudo. Então, se você puder comentar um pouco isso, né, dos ganhos efetivos, vai ser bem bacana. Perfeito. Bom, eu sou uma pessoa bastante apaixonada por isso. Eu acredito extremamente nesse princípio. Acho que a primeira palavra é transparência, né? Durante a minha trajetória, eu observei uma coisa também que acaba sendo um pouco triste, né? Vou usar aqui a palavra triste, que até virou meio que um jargão meu. Por que triste? O que acontece? A maioria das vezes a empresa perde muita informação. É normal a gente, obviamente, trocar de escritório, trocar de contabilidade, trocar de profissionais. É normal. A empresa é um organismo, né? Então ela é viva.
Então, essas mutações, elas fazem parte do progresso. O que não pode fazer parte do progresso é o dado, né, não seguir essa toada, é o dado ficar, né, nesse momento de transição como escritório ou como a contabilidade. E assim, ao meu ver, a gente não está aqui para dizer, né, que fulano reteu o dado, a empresa não pegou. Não, não é isso. Eu acho que cada um tem que se empenhar naquilo que tem que ser feito. Então, qual que é o papel do escritório? O escritório é atender o cliente, da contabilidade também, entregar os resultados e tudo mais. E com o uso, né, dessas tecnologias, no primeiro momento é imbatível a gente não falar sobre a transparência, porque todo dado da companhia que vai alimentar um balanço, um DRE, uma tomada de decisão jurídica, ela vai estar centralizada no núcleo de formação, que vai estar em cloud, né? Então, o cliente ou qualquer colaborador ou parceiro que vá trabalhar com ele, ele vai poder dispor desse dado, e isso vai ser mutável por todo o tempo, independente das pessoas que participam ou não, né, do projeto direto ou indiretamente, mas eu acho que esse é um pilar fundamental, porque é uma história, né? Então, a história, o livro tem que ter todas as páginas, não é verdade? Então, esse é o primeiro valor agregado que, para mim, ele não tem preço, né? Ele não tem preço porque é o que embasa tudo e assim por diante. Depois disso, a gente lida com uma dinâmica muito, muito saudável, que é saber exatamente o valor das coisas, né? Então, você ter a noção fiel, né, do que representa um determinado fornecedor em determinado estado, ou no país, ou fora do país. Então, não a gente, com conhecimento, não tem limite. Então, você consegue, né, ter isso à sua disposição a todo tempo, em qualquer lugar, né? Então, assim, você une isso a tantas possibilidades, né? A gente se depara todo dia com possibilidades, né? Por isso que o mapeamento de processos, ele alimenta, né? Você fica ali diante de uma empresa, né? De uma forma ímpar, né? Olhando todas as dinâmicas dela, você conhece todas as etapas, e quando você une esse mapeamento à coleta de dados, etc., o desfecho é o quê? Você mitigar, obviamente, toda e qualquer exposição, e você cada vez mais rentabilizar o seu negócio. Por quê? Porque você vai saber tudo o que está acontecendo a todo tempo. É sobre isso. Por isso que eu te falei que a gente não vende tecnologia, a gente vende liberdade. É maravilhoso isso. Quando a gente Sim. senta com o cliente. E eu vou te dizer uma curiosidade, Kael. Muitas empresas, muitas mesmo, você foi cirúrgico quando você comentou que existe realmente um processo, né, de adaptação e como a gente faz para lidar com isso, etc. Mas, assim, vou te dar uma estatística. Mais ou menos de 80% a 85% das empresas que a gente aborda, parceiro, eles não conseguem tangibilizar até onde isso pode levá-los. E É a gente muito está alto esse percentual. muito alto, de verdade mesmo. A gente até brinca, a gente constrói um business intelligence que é cognitivo, ele é vivo, ele consegue se adaptar a você, e até o usuário, né? Ele perceber esse valor agregado, a gente leva um tempo aí de 3 meses, às vezes até o dobro disso, 6, dependendo da faixa etária, porque o tomador de decisão é o que mais vai utilizar os business intelligence, né? Então, a gente vai fazendo essa lição de casa, né? De entender de acordo com a persona, faixa etária, etc. E a gente vai buscando, né? Trabalhar ali uma base de informação, entendendo que pontos a gente precisa, obviamente, às vezes, adaptar alguma situação ou não, mas também é encantador ver esse progresso, é como se fosse um bebê, né? Aí ele começa a andar, aí ele começa a falar, então é mais ou menos isso, né? Por isso que eu gosto tanto de lidar com novas tecnologias, porque eu acho muito rico você enxergar esse começo e acompanhar o progresso. Eu acho fabuloso. Não, Então, é.
É gratificante, né? Porque você vê e você consegue entregar o resultado, e mais ainda quando aquela empresa, ou enfim, o gestor, né, que está à frente daquilo, como você falou, ele consegue transformar e mudar todo o entorno, né? Porque a empresa fica mais rentável, há mais controle. Você falou da mitigação de risco, isso acontece muito. A empresa gera mais valor. E assim, querendo ou não, você começa a fazer análises mais inteligentes, né? Porque você tem todo um arcabouço de informação de maneira visual, mais fácil, organizada, né? E fidedigna. Não é aquela planilha do Excel que a pessoa abre lá, que foi preenchido célula a célula, né? Então, é outra pegada. Então, realmente há esse potencial de transformação. Eu acho que faz todo sentido isso. E nesse contexto, Mônica, é, eu vi que você falou bem entusiasmada, assim, será que você não tem um case legal, assim, para contar, para compartilhar com a gente, como que essa transformação ocorreu de forma bem significativa em alguma empresa ou algum projeto, alguma startup, não sei. Perfeito. Bom, eu gosto sempre de dividir um case que a gente atende, obviamente, 90% dos nossos clientes, a gente atende o âmbito privado, né? E surgiu uma oportunidade de estruturar um projeto desse no âmbito público. E eu diria que acho que foi um momento muito desafiador para a gente, e também para as pessoas que trabalharam conosco durante essa circunstância. O setor público, né? A gente atendeu uma prefeitura, eu posso dizer o nome, porque a gente tem autorização para isso, é uma prefeitura de Bom Retiro do Sul. E essa persona do prefeito é uma pessoa antenada que busca, né, um progresso para o município de forma significativa, e a gente recebeu esse convite para atendê-los no mapeamento de processo e depois a implantação de recuperação de despesas no âmbito trabalhista, né? E assim, a gente viu desde valores que foram declarados e apontados para o Ministério do Trabalho, anotados em papel, e esse papel não estava, por exemplo, não era uma folha de caderno, ele foi arrancado da folha de caderno e estava no meio lá de uma pasta, e lá tinha, por exemplo, valores, né, que foram enviados, declarados, tratados dessa forma. A gente também observou que o processamento de determinada informação que diz respeito à folha, ela transitava em um ambiente, mas paralelamente em Excel, em um Word, tinha outros controles, né? E aí, no primeiro momento, foi um projeto que, no mapeamento de processo, que a gente entendeu que a gente ia levar ali, né? No máximo 30 dias para terminar o mapeamento e entregar uma prova de conceito, ele praticamente triplicou, ele virou 3 meses. Por quê? Porque as pessoas elas não se sentiam, obviamente, acolhidas pela situação, então teve um momento de muito diálogo, né, de demonstrar o valor agregado da ferramenta e etc., que isso não ia interromper em nada e nem prejudicar o dia a dia, a rotina de trabalho dessas pessoas que estavam envolvidas no projeto. E a gente não poderia trabalhar de outra forma. Então, a gente investiu nesse diálogo, né, nessa virada de chave, para trazer os benefícios da tecnologia. Posteriormente, né, depois a gente conseguir trabalhar, obviamente, com um maior volume de dados e o maior envolvimento de todos, a gente conseguiu gerar uma economia de R$800 mil para a prefeitura imediata, apenas nessa fase que a gente foi ajustando o processo, enviando o dado correto para o Ministério do Trabalho, etc. E a gente identificou mais 1.200.000 de situações que, obviamente, poderiam ser otimizadas a longo prazo. O que seria isso, né? Com o uso da robotização e também do machine learning e, consequentemente, da inteligência artificial, a gente consegue acompanhar o posicionamento, né, do que está acontecendo das teses tributárias, né? Então, por exemplo, um tema está mais pró-fisco ou mais pró-contribuinte. Como é que está funcionando, né, o andamento, né, desse tema e tudo mais.
E aí, estatisticamente, a gente calcula a probabilidade disso, né, para o negócio, e a gente fez isso também para a prefeitura. E a gente tem alguns temas que estão em andamento, e aí a gente indicou isso no dashboard da prefeitura, e também, né, como a gente sempre brinca, né, todo recurso ele precisa ser alocado. E como o nosso papel é, por meio, né, da tecnologia, promover esse impulsionamento financeiro, de segurança e etc., a gente, na entrega do resultado, além de separar, né, esse valor agregado imediato e a longo prazo, a gente subiu os balanços da prefeitura, da RE e tudo mais, e mostrou se esse valor fosse investido em saúde, em educação, em segurança, qual que seria a participação no exercício futuro, né? Ou seja, foi neste ano que a gente entregou o projeto ano passado, e deixou, obviamente, ali isso aberto para o prefeito, para a população e tudo mais. E, assim, o prefeito ficou tão feliz com o resultado que ele fez um evento e convidou mais 11 prefeituras. A gente entregou o resultado ao vivo, interagiu com outros prefeitos e a gente está com mais 2 agora. E, francamente, quando você pensa, né, nos desdobramentos, é muito rico você um dia se deparar e ver que o seu trabalho, né, algo que você admira, se empenha e tudo mais, está ajudando um ecossistema que realmente precisa de suporte tecnológico, é o ecossistema público, né? Então, a gente vê aí, né, portal da transparência, dentre outras coisas, mas a gente percebeu, por mais que não, no momento não era o nosso escopo, mas a gente topou o desafio, que é uma área extremamente carente, né, de tecnologia, com muitos desdobramentos, e eu acho que o cume é você ajudar a sociedade. Então, assim, ver um município ali de Bom Retiro do Sul, com potencial, né, de reinvestir mais em saúde, educação, eu, particularmente como empresária e como ser humano, fiquei muito feliz, de verdade, com o resultado, e espero contribuir ainda mais para o ecossistema público e colher os frutos junto com a sociedade. Nossa, que case legal, hein? E é o que você falou, é um ambiente é, talvez mais carente ainda que os outros, né? Como você falou, tem a iniciativa privada que tem as suas carências, dos 85% que você comentou lá, poxa, mas indo para a parte pública, isso talvez seja mais crítico, né? E como você falou, gera um resultado direto para a sociedade. Aquelas análises que anteriormente eram feitas só após o término, o fechamento do período, podem ser feitas em tempo real, ou seja, você reajusta a rota, você consegue aplicar esses recursos, né, advindos dessa situação de uma forma mais inteligente, melhor, e, enfim, gera o retorno, né? Isso que essa mentalidade de gestão é, orientada por dados permite hoje em dia, né? E que legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Novamente, isso só reforça a importância do investimento nesse tipo de ferramenta, né? Então, Mônica, o bate-papo tá bem legal, né? Mas assim, temos que ir para o final aqui do nosso vídeo, né? Para não ficar muito longo também. É sempre de praxe os nossos convidados darem uma dica especial para a nossa audiência, né? E também comentar um pouquinho do que você acredita como tendência, né, nesse ramo para os próximos anos aí, né? O que você vê e qual conselho você deixaria para o pessoal, para essas empresas, né, que também estão carentes e estão querendo fazer essa transformação. Muito bem. Bom, como recomendação, sugestão, eu diria que nós, né, até mesmo eu, você, o mundo, ele precisa estar antenado. Então, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, ela é a base de tudo. Então, independente da sua área de atuação, seja advogando, como contador, como analista, como assistente, como especialista, né, em diversas áreas, se você não deter o conhecimento daquilo que você executa, você, obviamente, vai ser interrompido em algum momento.
Então, cito casos como, né, case de disrupção que foi até pauta em Cambridge, da minha especialização da Blockbuster versus Netflix, né, que é a Kodak versus, né, o sistema digital de fotos e etc, né? Então, veja que até mesmo os gigantes, os mundialmente conhecidos, eles ficaram à mercê da disrupção justamente pela falta, né, do conhecimento quando você tem o conhecimento do que está acontecendo, você vai se antever. E, consequentemente, esse é o escopo aqui da startup, né? O conhecimento faz com que os nossos clientes consigam se antever, que é o que você estava falando, eu consigo mudar de rota, consigo ter um planejamento estratégico melhor. Então, o mesmo vale para nós. Então, essa é a minha bíblia, eu diria, né? Então, é o que eu tento praticar, juro, todo dia mesmo. E agora eu fiquei até um pouco emocionada assim em lembrar, né, com detalhes esse caso da prefeitura. Eu diria que as próximas tendências, e que inclusive eu estou vendo lá fora, eu estou terminando uma especialização em CXO em Cambridge também, e o CXO ele foca muito na experiência. É como se o cliente e a marca, que no caso seria a Make the Way, fosse uma simbiose mesmo, né? Virasse uma coisa só. E uma coisa que eu observei lá que eu falei assim, meu Deus, isso vai acontecer mesmo. E um grupo de estudo eu também vi alguns desenvolvedores lá fora já fazendo alguns testes. Eu vejo que já é uma tendência, por exemplo, o sistema de inteligência artificial, hoje a gente vê, né, que nem teve o chat agora fazendo texto, passando em prova da ordem, e etc e tal. Só que, além dessa programação de linguagem natural, que é a compreensão, né, mais efetiva do contexto ali das palavras e tudo mais, a gente se depara com o processo analítico do dado tangível. Então, o que seria isso, né? Uma empresa, ela comprou determinado insumo. Eu vi já sistemas em que a inteligência artificial, ela captura esse caminhão quando chega, e ela mesmo já faz a entrada do item, né, no RP da companhia. E o que é interessante, uma vez que fez a entrada, a robotização ela já vai trabalhando junto com a inteligência artificial para trabalhar a especificidade ali do custo, a vida útil, trabalhar também a probabilidade, né, de determinado item ser danificado ou não, etc. E isso, geralmente, quando você olha para uma expedição de uma companhia, você vê que a gente ainda está num processo realmente o indivíduo vai lá, descarrega o caminhão, ele vai checar com a nota, blá, 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 principalmente aqui no Brasil. Na Europa já começou a caminhar alguma coisa nesse sentido. Mas eu vejo que esses processos de recebimento, mais o desvio, né, da informação que às vezes ocorre no processo produtivo, ele está sendo mitigado de uma forma muito eficiente. E nesse exemplo que eu vi, era uma carga de insumos para o segmento de construtora. Então, pensa, né? O caminhão chega, ele pesou ali e comprou areia. Aí ele já calculava, já no pesar, né? Já batia aquele peso com a nota, que aí já podia descarregar o caminhão, que já sabia se ia ter perda ou não para pavimentar lá determinada parte da obra. Depois chegavam os tijolos, já quando o jeito que estava alinhado os tijolos, já fazia a contagem, mesmo processo. Ou seja, você vê que a expedição, que é uma dor também, né? Toma-se muito tempo, tem muitos colaboradores, etc. Ela está sendo absorvida de uma forma muito inteligente mesmo. Bem bacana e faz todo sentido, né? Cada vez mais esses links, né, essas conexões entre, enfim, as soluções, os serviços, eles vão se aproximando, né, a essa tendência de simbiose mesmo, né? Porque gera mais resultado, gera mais frutos, né?
Então, olha, Mônica, foi bem bacana, bem legal assim o nosso bate-papo. Acho que você trouxe vários elementos que dão mais e mais evidências para quem está nos assistindo de que essa mentalidade de tomar decisões ou organizar a sua empresa de uma maneira que você consiga ter insights com base nesses dados, né, e não só com intuição, ou não só aguardar um período enorme para que você consiga apurar, apropriar tudo isso, mas que você faça em tempo real, isso gera muito resultado. Mitiga risco, gera resultado, aumenta o valor e mais. Você entrega isso de alguma maneira para a sociedade, né, contribuindo positivamente. Então, Mônica, a conversa realmente foi enriquecedora, né? Obrigado por você dividir essas tuas experiências conosco, né? A tua trajetória, o teu conhecimento. Foi um baita prazer. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Aqui na McDowell a gente está à disposição, quando você desejar outro bate-papo, ou estudar um case específico, eu tenho diversos. E aí a gente pode explorar um pouco mais tendências, né, que eu falei agora no final do processo de expedição e tudo mais, mas a gente vê isso em hotelaria. Eu vi um case, por exemplo, né, só para encerrar aqui, porque eu lembrei dele agora e é muito legal. Eu vi um case fazendo também uma especialização em Harvard de um hotel, salvo engano, acho que era em Seul esse hotel. Depois eu posso te passar aqui para você colocar quando você postar, mas é muito legal mesmo esse. Em que o hotel, toda a recepção, a entrega, às vezes, de alguma coisa que a pessoa precisa no quarto, é feita por robôs. Então, ele não... E o robô, ele consegue pegar pela percepção, dependendo do tom de voz, se a pessoa está bem-humorada, mal-humorada. Às vezes, né, a gente já tem uma inteligência muito boa artificial para pegar também expressões da face. E aí é o próprio dono da empresa relatando sobre isso. Aí você fica pensando, meu Deus, eu estou no Exterminador do Futuro? Quase. Lá para lá, meio que sim. A história da Tesla com veículos, né, aí, né, o que o Elon Musk tem feito, e também a ideia da Uber sem motoristas. Ixi, aí a gente tem coisas assim para conversar que realmente dá bastante conteúdo. Sim, cases não faltam. Eu, inclusive, ano passado tive em Frankfurt e achei curioso também quando fui num restaurante, fiz o pedido num totem dentro do restaurante, tinha outros garçons lá, mas quem me veio trazer a cerveja alemã foi um robô. E daí eu achei engraçado, porque ele chega ali, faz um barulhinho, você pega, ele agradece e vai embora. E daí eu fui conversar com o pessoal ali, com o gerente do restaurante, que eu achei curioso, não tinha visto isso ainda, né? E ele falou que a depender da nacionalidade, que daí você coloca a tua nacionalidade, ele já sabe, ele tenta descobrir qual que é a tendência da pessoa, do gosto dela com determinada bebida. Então, ele já recomenda algumas bebidas e alguns pratos com base em poucas perguntas assim que são feitas na hora que você está fazendo a pedido no totem. Então, você veja, de novo, inteligência artificial aplicada a esses dados que são coletados, né? Então, vai sendo treinado para direcionar um atendimento mais tailor-made, mais personalizado para os teus clientes, mesmo num restaurante que um robô auxilia nesse atendimento. Então, realmente ele gera mais resultado, gera, enfim, mais atração, né, para o público, e hoje em dia é isso que a gente precisa para se manter firme e sustentável nos dias de hoje, né? Bom, Exato. Que legal, hein? Depois eu quero o nome desse restaurante. sim, fica dentro de um shopping bem diferente lá. Aham, te passo. E daí deixo Nossa, também uma recomendação para o nosso público aí. tá joia. Muito legal. Prazer novamente, viu, Kael? Legal, prazer foi meu, Mônica. E para quem está nos assistindo, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre os projetos da Mônica e sobre a Make the Way, nós vamos deixar os contatos na descrição desse episódio. E claro, não deixa de se inscrever no nosso canal, de seguir a Vanzinho Penteado nas redes sociais para obter mais conteúdos como esse. Nos vemos na próxima e até lá. Até lá. Um abraço.